acho que quando a gente tem a Dani trazendo a perspectiva de enxergar propósito, né? Acho que esse é um ponto que a gente tem visto falar bastante, né? Mas nessa relação de perceber que tem uma era de transparência e uma geração nova chegando, acho que isso é fundamental para a gente. Nós fizemos uma pesquisa com foco na geração Z, que saiu antes de ontem na porvir.org, se vocês forem olhar, é um site bem importante de educação, basicamente as coisas inovadoras que têm acontecido no país em termos de educação estão nesse canal, é porvir.org. Né? E a gente publicou na terça uma pesquisa que foi feita com 2.000 jovens da geração Z, tentando observar basicamente como que eles estão chegando no ensino superior, essa era a ideia. E que desejos eles têm, como que eles se relacionam, o que eles buscam. E certamente essa perspectiva da transparência, da conexão horizontal, da forma como eu interajo no grupo, buscando apoiar o outro, de que tipo de recompensa me interessa, não é nota, é ver que o resultado do meu trabalho deu certo, enfim, tudo isso tem muita relação com o propósito e com o que a Dani comentou aqui no início. Então acho que é importante fazer essa relação, porque essa geração ela não é mais uma geração do passado, ela é uma geração do presente que está transformando o presente e o futuro. Né? Então eu pegaria esse primeiro elemento dali. Estou fazendo isso tudo agora porque a minha nota, quando caiu o negócio, ela se auto-apagou do celular. Aconteceu isso, né? Então eu estou lembrando o que eu escrevi agora. Pode ter um erro nesse processo, tá? Mas essa eu lembrava bem. No caso do Toneto, primeira surpresa, 15 minutos o cara conseguiu. Palmas para ele. Parabéns, Toneto. Bom, velho. Puxando o saco do meu chefe agora, entenderam, né? Nunca vai esquecer que eu que te contratei também, né? Tá na boa. Tá. Então, mas no caso do Toneto, acho que eu já conheço um pouco mais também a pesquisa do Leandro e a contribuição toda que ele tem nesse canal do design e emoção. E essa ideia forte que vem dos gatilhos, né, que depois foi explorada também pelo Rodrigo, até pela construção que eles têm em conjunto nisso. E a perspectiva também da manipulação, entre aspas, positiva das emoções. Né? Eu fiquei pensando, nunca tinha parado para pensar nisso, né, que eu corro com uma música que tem significado para mim naquele momento da corrida. Né? Claro que a gente sabe isso, mas não para muitas vezes para pensar. Eu, por exemplo, só corro com música lenta. Bon Iver é a minha banda preferida de corrida. Né? Porque quando eu estou correndo, eu estou me conectando comigo mesmo e eu não preciso da música para acelerar o passo, eu preciso da música para me tranquilizar para correr. É diferente. Né? Então, essa emoção eu consigo construir a partir desse momento. Então, acho que esse ponto dos gatilhos e também da perspectiva, né, da manipulação é bem relevante. E o Rodrigo traz para a gente daí um exemplo legal, até a ordem disso, porque vem um exemplo aplicado do que a gente conseguiu perceber durante o processo todo. Né? Não só na perspectiva da cafeteria, mas especialmente numa instituição dura, que é a instituição financeira. A gente tem uma carga forte quando pensa, né, em instituições financeiras, em bancos, e como a gente interage com, por exemplo, um aplicativo hoje. E aí tu traz uma coisa que é fundamental e que está lá na pesquisa da geração Z, que é as pessoas querem falar com as pessoas. Né? Na pesquisa que a gente fez, na verdade, essa pesquisa que a gente fez, ela nasceu numa pesquisa de duas professoras americanas, que é a Megan Grace e a Corey Simler. Elas fizeram uma pesquisa em alguns colleges americanos e a gente replicou no Brasil em universidades brasileiras. Né? E esse dado que eu vou dar para vocês é praticamente o mesmo nos Estados Unidos e aqui. O que foi publicado na Porvir é a pesquisa só nossa. Né? A gente vai agora em outubro publicar um artigo conjunto das pesquisas. Mas o que elas viram? Que mais, eu não vou ter de cabeça, mas 80 e poucos % dessa geração prefere como método de interação face-to-face, cara a cara. Segundo lugar vem mensagens instantâneas e essas coisinhas tipo WhatsApp e tudo mais. Né? Em último lugar vem telefone e e-mail. A gente rodou ela numa escola privada aqui de Porto Alegre também, agora a gente está começando a fazer nos colégios, a gente fez no ensino superior e está nos colégios. E nos colégios cai para 8% e-mail. Ninguém olha e-mail. Se vocês forem mandar um e-mail para uma pessoa de 13 anos, esqueçam, não vai ter resposta. Tá? Ninguém olha e-mail. Tá? Isso, de novo, né? Essa perspectiva então que acabou vindo com o Rodrigo, né, da relação face-to-face, a tecnologia ali é um facilitador, mas que traz conjunto, vem junto com a ideia da gente interagir pessoalmente. Por quê? Porque eu não vou lá discutir um problema específico com o gerente, eu vou lá construir um relacionamento, é diferente. Né? Então acho que essa identidade ou essa relação de emoção também tá na fala do Rodrigo. Bom, para quem perdeu a nota, fui bem, né? Até aqui. Tá. Tudo bem? Fiz um resumo bom, assim, mais ou menos? Deu? Tá. Então tá. Então agora é hora de vocês fazerem perguntas, mas antes, gostaria de chamar ao palco para agora sim, a maior salva de palmas de todas, a Dani, Rodrigo e Leandro. Bem, por favor, meu.
Tá, Tri. Então agora a gente fica com o microfone à disposição. A Patrícia está com o microfone ali para vocês poderem fazer a pergunta para quem vocês quiserem. Eu só peço o seguinte, né? Como a gente tem meia hora, que vocês façam a pergunta, se identifiquem, né? Brevemente ali e tentem ser pragmáticos, talvez direcionando para uma das pessoas, porque geralmente quando a gente vai num evento assim, vem a pergunta e todo mundo se sente na necessidade de responder e aí a gente consegue fazer 2 perguntas só, né? E a gente quer fazer várias perguntas. Então agora é a hora de várias perguntas. Então, mas vocês também podem responder mais de um se acharem que devem, tá? Não tem problema. Vamos lá, começamos. Dizem que a primeira é a mais complexa, né? Assim, de fazer. Depois que o primeiro faz, o pessoal vê, não, agora eu vou fazer, depois que o segundo faz, desanda, né, Leandro? Então vai. Então, geralmente a gente planta a primeira pergunta. Vocês tiveram esse cuidado ou não? Não. Então, mas como tem gente que trouxe a família, né? Então esperamos que tenha. Aqui, ó, temos aqui a primeira. Temos 2 agora. Tá. Olá, bom dia. Minha pergunta é para Dani. Dani, prazer te conhecer. Conhecia já o site da tua empresa, através da Unicinos, enfim. Muito legal o teu trabalho, me conecto muito com essa perspectiva. Eu também sou consultora e a minha consultoria está caminhando para esse caminho, né, nesse sentido. E eu queria te perguntar assim, tu falou ali que quando essa iniciativa não vem da liderança, isso fica muito difícil de ser então iniciado, né, e projetado. Pela tua experiência, assim, tu já foi chamada para prestar consultoria para empresas que não tinham, de fato, genuinamente esse engajamento? Sim ou não? E como que foi a tua condução, então, né? Se há um processo de convencimento ou até de educação, né, desse cliente, dessa empresa em relação a isso, se começa de repente, por outro funcionário e aí vai evoluindo. Como é que tu vê, né, nessa perspectiva? Porque eu acho um trabalho super importante. E se tem a mínima abertura, ele deve ser feito. Com certeza. Como é teu nome? É Daisy, desculpa. Daisy. Obrigada pela pergunta, ela é bem relevante mesmo. Quando eu coloco que a liderança é fundamental num processo desses, é verdade, e é algo que muitas das empresas que eu já trabalhei nesses anos todos não tinham o verdadeiro desejo de trabalhar em relação a um aprofundamento de propósito e as consequências desse processo. O que eu costumo fazer? Eu costumo abrir o meu trabalho com algo parecido com o que eu fiz aqui com vocês hoje, que eu chamo de sensibilização. Então, o primeiro movimento, bom, é contratar, né? É a empresa querer o meu trabalho, a empresa querer, enfim, e isso eventualmente já bloqueia e nem se vai adiante, né? Em alguns momentos eu tive até a chance, tenho falado cada vez com mais ênfase nas primeiras reuniões, né, tentando realmente não perder o meu tempo nem o tempo das pessoas, né, de colocar para os líderes, inclusive falei ainda semanas atrás para um líder de uma grande empresa nacional, para o CEO, justamente esse fato: se a liderança de fato não tiver afim dessa vivência, dessa descoberta, de levar isso a sério, não vamos gastar tempo nem dinheiro nisso, né? Segue o barco, tem espaço para todo mundo, né? Ok. Mas enfim, se eles topam começar essa jornada, tem um espaço de sensibilizar, tem um espaço para falar mais aqui, ok? Ter esse espaço para poder começar a olhar para todo esse entorno, toda essa história, isso muitas vezes gera bons resultados. E eu já tive nesses períodos com empresas que em algum momento olharam para isso tudo e não quiseram dar sequência, e outras que se encantaram e estão aí no mercado fazendo o maior sucesso, porque conseguiram se descobrir, conseguiram motivar as pessoas,
E aí, normalmente, é algo assim, no momento de uma apresentação de propósito, das pessoas chorarem, né, e realmente ficarem muito emocionadas de que tem um caminho tão bonito que elas mesmas não estavam identificando, não estavam enxergando, né? Então, enfim, eu acho que é meio por aí. Respondi. Olá. Fiquei pensando aqui em relação ao que vocês falaram de honestidade e, né, a era da verdade, da transparência, com a necessidade do marketing de captar as pessoas, enfim, agradar também o cliente para fazer com que ele queira o teu produto, né? Queria só que falasse um pouquinho sobre isso, porque eu penso também algumas empresas que eu trabalhei tinham um avatar, né, do público-alvo, não sei se isso se faz ainda, mas daí tu vê como é que a pessoa, o que ela gosta, e tu consegue prever um pouco dos gatilhos emocionais dela, mas às vezes tu tem que adaptar isso a ou não sei se está relacionado diretamente com a tua honestidade, com o teu propósito, né? Como é que a gente faz esse equilíbrio aí? Pode ser o Rodrigo ou o Leandro. Difícil, mas vamos lá. Um ponto importante, eu acho, dessa história toda é entender que essa promessa assim, de entregar uma experiência emocional é uma coisa absolutamente vaga. Né? É uma experiência positiva para as pessoas. Tá, e aí, né? Que experiência positiva é essa? É o orgulho de consumir, sei lá, alimentos que estão de acordo com os meus valores? É a inspiração que eu falei na educação? Então, a primeira questão que eu acho que é bem delicada é definir que experiência positiva é essa. O que está alinhado com o que eu posso oferecer. E aí, respondendo na questão de captação das pessoas, né, de consumidores, eu acho que o que a gente viu já, porque isso aí já é passado, é uma queda do que a gente considera o que antes chamava de segmentação. Né? Então, como as mulheres consomem? Que mulheres, cara? Quais? O que querem essas pessoas? Então, é o exemplo das mulheres, mas os homens compram assim, as mulheres, não sei o que, o gaúcho tá outra coisa, mas quem são essas criaturas, né? A gente se organiza em grupos, né, de amigos, de parceiros de trabalho em função dos nossos valores. Então, a questão da captação, ela vem muito mais a partir, pelo menos da nossa perspectiva, né, do tipo de relação ou de experiência que as pessoas querem ter, independente de sexo, idade, enfim, outras características demográficas, e a gente acredita que qualquer pessoa que se identifique com essa proposta, ela pode ser consumidora. Aí, óbvio, tem uma questão bem prática, né? De talvez o que eu queira oferecer não esteja alguma coisa que está assim, propriamente abafando no mercado nesse momento. E é algo que a gente vê bastante, não dá para negar. Mas aí vem uma série de escolhas, né? Que é difícil dar uma fórmula assim, para as pessoas e dizer como fazer. Claro, pensando de um ponto de vista bem prático, de tudo que eu posso proporcionar de experiências para as pessoas, o que tem mais potencial. E outra é o quanto a gente está disposto a apostar em algo que vê para o futuro, que vê como um comportamento mais geral, e quanto a gente quer focar no presente. Porque talvez, hoje, as pessoas que consomem lá uma marca X hoje estejam mais ligadas no valor dos produtos, no preço, né, dos produtos. Mas as pessoas que vêm em seguida, e apontando para o Júlio, né, as pessoas que vêm em seguida aí como consumidoras, é isso? Né, que outro tipo de valor está envolvido aí? Então, a minha resposta seria, primeiro, eu não acredito em propostas genéricas de experiências positivas, porque isso aí vale para qualquer um, e a gente cai num exercício perigosíssimo de simplificação, né, de quem são esses consumidores, porque a gente não se organiza mais, né, a partir de variáveis muito concretas, assim. Tipo, os caras de tal faixa andam juntos e fazem tal coisa. Que caras são esses, né? E aí a gente tem usado muitas técnicas, acho que o Rodrigo pode falar um pouco para nós, para que a empresa também entenda quem é essa criatura, esse consumidor, né? Falou em avatar,
Tem uma série de técnicas nessa linha assim, que nos ajudam a, fazendo pesquisa, entendendo quem são as pessoas, trazer para que a própria empresa consiga ver um pouco quem são essas figuras. Né? É o avatar e a persona, né? Que o popular, né? Então, cada evento que a gente costuma fazer, assim, e às vezes a gente começa por descuido, às vezes, sabe? A gente vai e começa a fazer, não, então tá, agora a gente vai entender. Daí sempre tem alguém que levanta a mão. E a persona? E aí fica aquele mal-estar, assim, é verdade, né? Quem é que escapou isso? Mas às vezes tu não tem a persona no primeiro momento, né? Tem que testar. E a gente fala muito em testar, né? A gente tem que testar, tem que entender as pessoas que quem é o teu cliente de uma empresa com milhões de clientes, como é o caso do Sicredi, tem várias pessoas, vários clientes, vários segmentos, um pouco de segmentação que o Leandro falou. Sim, a gente tem segmentação, o Sicredi tem segmentação, claro. Só que é muito mais que isso, né? É entendimento das pessoas, entendimento daquela persona, mas às vezes a persona no primeiro momento, ela não é que não faça sentido, tá? Não interprete mal, não é isso. Mas talvez ela, quem sabe a gente dá primeiro um passo para entender aquele público e depois tu foca na persona que vai consumir. Então, por exemplo, no Service Design, do Design Thinking, existem formas de fazer a persona, técnica, como o Leandro falou, que, sim, eu quero saber quem é a persona lá. É a pessoa com 28 anos, homem, mulher, com vários atributos. Sim, é importante fazer, mas nada melhor que testar. Tem que testar, entender e ver se, eventualmente, aquela experiência emocional, né, a experiência emocional positiva, pode ser alegria, orgulho, felicidade, ligar aqui. É vago. Que nem, por exemplo, assim, tem que projetar medo. Projetar medo para uso de um aplicativo é uma coisa, mas projetar medo para uso de uma montanha-russa é completamente diferente. As pessoas estão lá por causa de medo. As pessoas querem sentir medo. E, eventualmente, orgulho por ter se passado por aquele desafio. Assim, tá vendo aquela montanha-russa lá? Eu fui. Tu foi mesmo? Foi. Porque, tu é o cara, assim, né? Tipo, eu não teria coragem. Então, eu fui. Então, são experiências diferentes. Então, eu diria que nada melhor que testar e fazer as coisas como uma forma de entender, né? Entender o público e fazer como atingir a maior parte ou as pessoas de uma melhor forma. Bom dia, meu nome é Jonatas. Eu queria falar um pouquinho no viés mais de equipe interna ou externa quando é o cliente, no sentido de engajamento. Até que você falou, né, que claro, quando a autogestão compra a ideia é ótimo, mas às vezes quando chega para baixo é complicado, né, não tem engajamento. Na minha empresa a gente trabalha muito com home office, então tu não sabe o que a pessoa está fazendo do outro lado e tu acredita que ela está trabalhando. Então eu queria saber dos três nesse sentido, né, se tiver algum problema de engajamento de equipe, seja interno ou externo. Eu acho até que o Rodrigo, tu falou ali aquela questão de fazer com suporte interessante. Então, enfim, se vocês tiveram alguma experiência ou o que vocês usam para engajar mais a equipe interna ou quando é do cliente, né? O que vocês têm aplicado aí? Começa com a equipe interna, então. Por exemplo, quando a gente propôs o treinamento, né, a capacitação, enfim, o workshop, várias pessoas procuraram assim, Rodrigo, fala mais. O que é? E explicava. Mas isso eu acho que pode servir. O engajamento tem que partir do time. E, obviamente, que o patrocínio da gestão é importante, que é um pouco do que a Dani falou também. Mas, assim, a empresa tem que estar preparada para aquela transformação, sabe? Muito embora não seja uma transformação, assim, vai mudar, pode mudar. Se talvez seja esse o mindset, o que a empresa espera. Mas, por exemplo, a empresa tem que estar preparada para coisas novas, né? E entender que, eventualmente, vão sair coisas daquele time que podem servir para os outros times da tua empresa e os outros gestores, as outras diretorias, as outras partes da empresa também podem ir para aquele caminho. O mesmo vale para experiência de usuário, transformação digital, para qualquer coisa. E quando as empresas escolhem por esse caminho, nada mais como um patrocínio, obviamente que hierárquico, né? E isso às vezes ainda é necessário, para dizer, cara, é para esse lado que a gente vai e assim que a gente vai poder engajar os times. E os times também têm que querer. Os times têm que pegar e entender que aquilo ali eventualmente vai ter Daí a gente faz uma sensibilização, e é um pouco do que a Dani falou. Primeiro eu faço um material prévio para sensibilizar os times. E eu acho que nada melhor do que sensibilizar o time primeiro e depois, a gestão primeiro, obviamente, e depois os times. E entender como que os times vão trabalhar. E quero só contribuir com uma questão que
da experiência assim que eu tenho tido nos últimos tempos. E trazer as pessoas, colocar as pessoas juntas é fundamental. Porque pode me perguntar, mas as pessoas estão juntas, estão trabalhando, se encontram todo dia na empresa. Sim, se encontram. Numa correria de ter que entregar projeto, de ter que dar conta de uma demanda muitas vezes maior do que cada um tem em termos de horas de trabalho, de ter que dar conta de atingir meta, de ter que dar conta de uma série de demandas. E as pessoas se esquecem de parar para conversar. No que a gente cria possibilidades como workshops, como rituais, onde as pessoas se encontram e aonde a empresa está aberta a escutar, surgem coisas incríveis. Eu acho que o que as empresas precisam estar atentas é de que elas têm um potencial humano e criativo gigantesco. Então não tem que buscar uma consultoria para criar uma inovação na empresa. A inovação está dentro, porque as pessoas que sabem exatamente do dia a dia, que têm a experiência, que têm o conhecimento, estão lá. Tem é que botar aquelas pessoas em situação de liberdade criativa que vão surgir coisas incríveis. Essa é a experiência que eu tenho tido e as pessoas saem normalmente desses dias de workshop e de criação colaborativa, de cocriação, felizes, energizadas. E esse é um recado que eu quero deixar aqui para as empresas, para os líderes, né? Parem com as suas equipes. Criem rituais, criem momentos de pensar junto. Vocês vão se surpreender. É muito legal. À medida que a Dani estava falando, me lembrei uma coisa, que quando a gente propôs esse trabalho com a área, né, me perguntaram assim, Rodrigo, qual é o tempo que tu vai precisar? Assim, olha, em torno de umas 5 horas, mais ou menos, para a gente fazer um trabalho interessante. E aí, uma das pessoas disse assim, achei difícil fazer em 5 horas, porque tem que parar o time, né? E aí o outro assim, quem sabe a gente faz num sábado. Boa ideia, vamos fazer num sábado. É um pouco do que a Dani falou, de construir juntos. Então o próprio time engajou aquilo ali. E o mais legal foi ver depois o resultado do que eles produziram naquele trabalho. Depois que eu cheguei lá depois na área, fui ver, estava tudo lá na parede, eles estavam colocando as carinhas, a forma como eles estavam trabalhando, as ações que eles estavam fazendo para aquele propósito ser atingido. Então tudo que foi construído eles estão colocando em prática. Uma coisa é o time pegar e agora o que a gente faz com isso? Deixa assim, que a gente está cheio de coisa para fazer. Não, o time fez e está fazendo. O que é uma coisa bem gratificante também de ouvir. Só um rápido comentário, assim, para criar e fortalecer vínculos com as pessoas, seja internamente ou com consumidores, a gente tem que estar disposto a abrir mão de pessoas também. Né? E falo em todos os sentidos, assim, empresas que vêm fazendo uma transição importante, afirmando o seu propósito, talvez tem pessoas lá que não se identifiquem e vão acabar encontrando outros espaços. E a mesma coisa vale para os consumidores. Né? A gente tem muito medo de perder. E voltando ao início da minha curta fala, para fortalecer alguns vínculos, outros vão cair. É isso. Mas fortalecendo vínculos, eu posso ter clientes mais fiéis, pessoas mais engajadas. Então, a gente acredita que vale a pena fazer isso e essa é a tendência. Então, empresas que não fazem isso porque vêm como uma oportunidade, deveriam se preocupar em fazer isso porque é por aí que a gente está indo. Na verdade, a minha questão ela é muito mais orientada a esse aspecto que vocês estão falando agora. Porque a gente encontra alguns desafios, eu também atuo como consultora, e a gente encontra alguns desafios da empresa que a liderança toma uma decisão porque está vendo que o mercado está indo nesse caminho, busca mobilizar os seus líderes. Então, a gente já teve projeto de mais de 20 gerentes, daí o gerente mesmo, aquela figura que comanda o controle, que construiu um legado de empresa em cima dessa orientação e que agora se dispôs a passar por um processo de transição. E eu vejo muito que nesses processos acontece naquele momento do workshop, naquele momento da reunião, da cocriação, há aquela emoção, há aquele envolvimento, aquele desejo que realmente a gente percebe ser genuíno, mas que ele não se sustenta no longo prazo, sabe? Muitas vezes porque o período de transição ele acaba sendo mais complexo do que se esperava, né? O sentimento das pessoas de perda de poder, muitas vezes, quando a gente fala de uma retirada de uma hierarquia, de um modelo tradicional para um modelo mais horizontal, ele acaba falando mais alto do que aquele desejo de fazer parte da mudança.
né, o medo de estar pisando num território que não é aquele território seguro que se construiu ao longo da carreira. E muitas vezes a gente está falando de pessoas que são essenciais para o negócio, né? Não simplesmente de uma pessoa que, bom, não tem mais tanto alinhamento, desculpa aí, valeu, toma um vinho bom, né? E nem sempre se resolve assim. Então, eu queria saber pela experiência de vocês, porque eu tive poucos casos assim. Eu confesso que eu travei, né, meio que bateu aquele pânico. E agora, como é que eu vou fazer? A gente vai sugerir que talvez essa pessoa tão importante para uma organização seja desligada da organização, para que haja espaço, se essa pessoa não está disposta a passar por um processo de transição, de transformação pessoal. Como que vocês, com a experiência de vocês, lidam com essas situações? Eu vou começar porque complemento rápido o que eu estava falando. Não acredito que necessariamente a gente tem que pensar em desligar as pessoas. Não é isso que eu quis dizer com abrir mão das pessoas, né? Às vezes mas enfim, não é nem por aí. Mas é entender que tipo de movimento é esse da organização e às vezes entender quem são as pessoas que têm que estar nesses momentos. Isso é algo muito importante e são decisões que não são objetivas, né? Às vezes liderança não está relacionada à posição no organograma. Lideranças são as pessoas que influenciam os outros ali. Então, talvez eu não seja o preferido ali de alguma coisa, né, de alguém que está puxando um movimento, mas se identifica que eu tenho um papel importante, né, agregador, eu posso estar presente naquele processo. Então, a história do abrir mão existem muitas outras pessoas que talvez peguem no tranco, tem outras que não, e elas vão encontrar outros espaços. Então, acho que quando a gente fala em lideranças, tem uma questão bem mais subjetiva envolvida do que pegar as cabeças de departamentos, né? Eu acredito muito também nas organizações horizontais, tá? E quando a gente fala a gestão, menos camadas e tudo mais, tem uma coisa bem importante que às vezes a gente deixa escapar, que é o teu próprio propósito, sabe? Que é uma coisa bem importante que às vezes passa desapercebido. Que é, por exemplo, qual é o meu papel dentro da organização? O que eu estou fazendo aqui? Que é um pouco do que o Leandro falou também. Mas assim, o que eu estou fazendo, o que eu contribuo e qual é o meu papel? Eu tenho conversado muito também com nossos gestores lá e tal, para dizer assim, as pessoas têm se provocado, por exemplo, assim, tá, qual é a tua contribuição como gestor? Não, eu faço aqui, cumpro os indicadores, faço tudo, mas sim, mas não é o time que entrega, qual é a tua contribuição? A minha, por exemplo. Então, qual é o meu papel? E isso é um processo. E às vezes é lento, sim, às vezes é doloroso, e as coisas acontecem com base nas pessoas que estão lá. E as pessoas que estão nas empresas, e a gente vê casos do Banco ING, outras instituições grandes que se transformaram completamente. Não foi assim como quando eu falei hierárquico, que eu quis dizer que tem que ter o comprometimento, né, de cima de toda a empresa. Mas assim, não houve, a partir de amanhã a gente vai ser inovador, vai ser uma empresa diferente. Não é assim, né? E todo mundo numa experiência, né, vai ter um workshop amanhã que vai ser 10. E são coisas que isso às vezes as pessoas interpretam de uma forma diferente, sim. E daí acontece num dia e no outro, tá, agora aqui, tá, mas agora tem que fazer, sim, tem que continuar fazendo o que tu fazia na terça-feira, porque o workshop não vai ser todos os dias, tem um processo ainda. Então tudo é um processo. Bom, para contribuir então nessa tua questão, eu diria assim, a gente tem um período aí ainda de certa forma doloroso de adaptação, né? Na verdade, as empresas, elas vêm do mindset nesses 200 anos numa formatação muito específica, né? E tem sido muito difícil aceitar, para algumas pessoas aceitarem essas mudanças. O que eu diria assim que é fundamental para ter o sucesso nessa intenção, quando se quer, né, evoluir em cada organização? Primeiro deles, e que é muito importante e acontece com mais facilidade quando o líder, o CEO, o fundador, realmente vive esse propósito, quando ele entende o porquê existe aquela organização, a ponto de inspirar as pessoas que estão ali, e no momento que se entende que se quer fazer realmente a transformação, se ele tem essa motivação intrínseca, se ele está realmente convencido dessa ideia, faz toda a diferença.
né? Então, eu diria que essa é uma questão fundamental. Realmente, o líder principal do negócio, da organização, ser o cabeça dessa transformação. Esse é o movimento ideal para a gente conseguir uma transformação mais rápida, né? Mas nunca vai ser indolor, nunca vai ser fácil, é processo, é crescimento, é evolução, é amadurecimento das pessoas, né? Mas eu não vejo outro caminho. Eu acho que essa revisão, todas as empresas as que não fizeram ainda vão fazer, né? E é a questão da liderança apontando uma visão, apontando um caminho, tendo entendido muito bem que propósito quer servir, o que interessa àquela organização, e as outras pessoas vão realmente junto, porque se sentem engajadas e inspiradas naquela visão. E quem não tiver inspirado e engajado, automaticamente vai procurar um outro caminho, né? É normalmente assim que as coisas acontecem na natureza. Obrigada. Então, eu queria, de novo, agradecer aos colegas aqui, e especialmente vocês agora pelas questões que geraram um belo debate. Então, o Leandro, o Rodrigo, a Dani. E antes de encerrar, eu passo a palavra agora para o nosso anfitrião, Alexandre. Por favor, volte ao palco, Alexandre. E aí a gente vai seguir a vida, né? Vai lá, contigo. Maravilha, Gustavo. Parabéns aí pela essa incrível experiência que tu trouxe para a gente. Eu resumiria essa nossa vivência de hoje com uma palavra que é propósito. É isso que faz com que a gente se movimente dentro das nossas casas, faz com que a gente se movimente no nosso dia a dia e cada vez mais faz com que a gente se movimente dentro das empresas. E isso, acho que a colocação da Daniela em relação à geração Z vai fazer com que essa oportunidade, esse diferencial, ele seja de fato uma obrigação. Existe a expectativa, a previsão de que no final do próximo ano 40% dos consumidores já serão geração Z. E eu acredito que eles não vão ter o mínimo de paciência com as empresas que até lá não se darem conta da importância do propósito. A emoção no destaque do Leandro, né? Ou seja, como que a gente entrega, o que a gente quer proporcionar, qual o significado daquilo. E eu destacaria, Rodrigo, acho que na prática a gente procura não só o significado do produto ou do serviço, mas o porquê, né? Por que eu estou entregando, não o que, mas por que eu estou entregando, né? Essa conexão de propósito, significado, emoção, que faz com que a gente consiga construir ofertas que realmente entreguem valor, e acho que vocês foram extremamente eficientes hoje em entregar valor para esse grupo incrível que está conosco hoje, para as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo e para muitas pessoas que vão acompanhar esse material que vai estar disponível no portal do Dito é Feito. Eu queria entregar para vocês uma lembrança de um dos nossos patrocinadores. Vou começar pela Daniela. Então, uma lembrança da AWS. Rodrigo, muito obrigado. Leandro, muito obrigado. Gustavo, mais uma vez aí. Obrigado, até eu ganhei. Muito obrigado. Muito obrigado por estar junto conosco. Aproveito essa oportunidade para dizer que, de fato, esse é um espaço colaborativo, um espaço de compartilhamento. Ele está à disposição de vocês que tenham ideias, que tenham conteúdo, que queiram compartilhar. Esse espaço está à disposição de vocês. A Denise, que capitaneia esse projeto aqui, está super à disposição para conversar com vocês, para organizar novos eventos.